Seja bem-vindo a esse canal e que Jesus o abençoe. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se para receber novas mensagens. A minha palavra nessa noite é como você pode aproveitar o Natal. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Natal é um dos períodos mais agradáveis do ano, em que as pessoas se alegram, trocam presentes, fazem festa, falam até do espírito do Natal. Há uma alegria no ar. É claro, há o aspecto comercial do Natal, há o aspecto que alguns consideram pagão da festa natalina, mas apesar de todos os pesares, é talvez a época mais especial do ano para a cristandade em geral, e isso há muitos séculos. E, é claro, nós corremos o risco, no meio de toda essa festividade, de perdermos de vista o que é importante no Natal. E eu queria, baseado nesse texto, lhe trazer 4 sugestões de como você pode apreciar o Natal, aproveitar o Natal na sua plenitude e fazer com que o Natal tenha o efeito desejado no seu coração. Primeiro, reflita a respeito da pessoa de Cristo. Medite a respeito da sua pessoa e da sua obra. João nos diz aqui 5 coisas a respeito de Jesus, nos versos de 1 a 5. A primeira é que ele já existia antes de vir ao mundo. Aquela criança que nasce na manjedoura, na verdade, já existia antes de nascer. Está aí no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A palavra princípio aqui aponta não somente para o princípio da criação, quando todas as coisas foram criadas, mas aponta para muito antes. É uma maneira de João dizer na eternidade. Na eternidade ele já existia. Portanto, ele não é apenas um homem comum, como você e como eu. Nós passamos a existir a partir do momento da nossa concepção e quando viemos ao mundo. Mas antes de Jesus nascer, como criança numa manjedoura, ele estava com Deus e ele era Deus. Essa é a segunda coisa que João nos diz. Não somente que ele já existia antes de nascer, mas que ele estava com Deus e era Deus. Ou seja, o Verbo, ele usa esse nome aqui para Jesus, estava com Deus e era Deus. Aqui nós temos um grande mistério: como é que você pode ser e estar ao mesmo tempo? A resposta que tem sido dada na teologia evangélica clássica é que nós estamos aqui diante do mistério da Trindade. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquela criança que nasceu, ela é, na verdade, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. É nesse sentido que ele estava com Deus. O Filho estava com o Pai. E era Deus, porque o Pai é Deus e o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Esse mistério está aqui encapsulado nesses 2 versículos. No princípio era o Verbo estava com Deus e ele era Deus. Só tem uma resposta para nós, para resolver esse enigma, é que o Deus verdadeiro subsiste em 3 pessoas.
Pai, Filho e Espírito Santo. E o que aconteceu na noite de Natal foi o nascimento ou a encarnação de Deus Filho, que já existia. Era Deus e estava com Deus desde o princípio, desde toda a eternidade. É isso que nós celebramos no Natal. Pense a respeito disso. O seu Natal só vai fazer sentido se você refletir a respeito da pessoa daquele que nós celebramos. E não somente está dito aqui que ele é pré-existente e que é divino, mas também que ele é o Criador. No verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia não entra em muitos detalhes de como Deus criou o mundo e todas as coisas, mas uma coisa ela afirma: tudo o que há veio da parte de Deus. Tudo o que existe veio da parte de Deus. Se a gente faz a pergunta, por que é que existe alguma coisa em vez do nada? A resposta é que o Deus eterno, no princípio, resolveu criar todas as coisas. E ao fazer isso, o agente, o executor, aquele que trouxe todas as coisas à existência, foi exatamente o Verbo, Deus Filho. Ou seja, aquela criança que nasce na manjedoura, pré-existente, é o próprio Deus e, na verdade, é o Criador. Nada do que existe foi feito sem Ele. Nada do que existe foi feito sem Jesus Cristo. Mais adiante, no verso 4, João diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Pré-existente, Deus Criador e Salvador. A vida estava nele. A vontade de Deus foi que a vida eterna, a vida verdadeira, que dura para sempre, residisse na pessoa do seu Filho, aquela criança que nasce na manjedoura. Não somente é Deus se fazendo carne, mas é o Criador de todas as coisas e traz com ele a vida eterna para ser concedida aos homens, a imortalidade, a felicidade eterna. E mais, verso 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. As trevas aqui representam o mal, o pecado, o desconhecimento de Deus, a ignorância de Deus, a rejeição de Deus. Contudo, esse que é pré-existente, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas e que é Salvador, ele venceu as trevas. Houve um momento em que parecia que as trevas tinham triunfado, quando ele morre na cruz e os seus discípulos se dispersam sem entender o porquê da sua morte. Mas ao terceiro dia ele ressurge vitorioso. As trevas não prevaleceram contra ele, não podiam prevalecer, porque é Deus, é o Criador de todas as coisas, já existia antes do mundo. Ele veio para ser o Salvador e finalmente ele triunfa, ressurgindo dos mortos e trazendo luz, trazendo vida. O Natal só faz sentido se você entender quem é Jesus Cristo. Por que nós o celebramos? Por que nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus nessa época do ano? Então, minha primeira palavra é: quer aproveitar bem o Natal? Tire um tempo para ler isso aqui. Leia os Evangelhos, leia as cartas de Paulo, leia as demais cartas e medite na pessoa de Jesus. Quem é que nós estamos celebrando? Quem é que nós estamos homenageando? A quem nós estamos agradecendo a Deus pelo nascimento? Segunda palavra: como aproveitar bem o seu Natal? Creia no que a Bíblia diz a respeito de Jesus, que são estas 5 coisas que eu mencionei. Aqui no texto, há 3 testemunhos a respeito de Jesus, de que ele é Deus, que ele é pré-existente, que ele é o Criador, que ele é Salvador e que ele é vencedor. O primeiro testemunho é de João. Diz aí o verso 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Está falando de João Batista. João veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. A luz aqui é Cristo. A fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Aqui tem a razão de João Batista ter vindo ao mundo. Ele veio para dizer: esse menino que nasceu e que vem depois de mim, ele é Deus, ele já existia antes de mim, mesmo que nasceu depois. Ele é o Salvador, ele é o Criador e ele é o vitorioso. Deus mandou João preparar o caminho e dar testemunho dele. João mesmo, verso 8, não era a luz, mas ele veio para falar a respeito da luz.
verso 9, ou seja, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Por isso que o menino nasceu, para iluminar todo homem com a verdade, trazer a vida e trazer a salvação. E Deus mandou primeiro João Batista para dizer: preparem o caminho. Se preparem porque está chegando aquele prometido. Está chegando aquele que já existia antes de nascer. Deus mesmo está vindo ao mundo para salvar e vencer. Preparem o caminho. Foi isso que João Batista veio fazer. Mas, não só João Batista. Aqui no texto nós temos o testemunho número 2, que é do próprio Deus. Mais adiante, aqui no verso 12, diz assim: que todos quantos receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos seus filhos, que são os que creem nele. E no verso 13, estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Acontece uma coisa maravilhosa quando alguém crê nisso que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Deus transforma aquela pessoa. Deus faz com que ela nasça de novo. Essa pessoa é nascida, e esse novo nascimento não é alguma coisa da carne, não é alguma coisa feita pelo ser humano, mas é alguma coisa feita por Deus. Nasceu de Deus, é algo miraculoso e sobrenatural. É como se Deus estivesse dizendo: eu estou assim, dando testemunho, comprovando que Jesus Cristo é meu filho, que eu enviei-o ao mundo. Ele já existia antes de vir ao mundo, ele estava comigo desde a eternidade, mas eu o enviei ao mundo como luz do mundo, para ser o Salvador. Quando nós cremos em Cristo, Deus confirma isso no coração. É o segundo testemunho. João Batista veio falando, o próprio Deus testifica no coração de quem crê, mas tem um terceiro testemunho, está no verso 14. João diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Está no plural, porque João, o apóstolo João, que escreveu este evangelho, ele está falando no nome dos demais apóstolos. Os apóstolos andaram com Jesus durante os 3 anos da sua vida terrena. Eles testemunharam os milagres de Jesus, ouviram as palavras de Jesus, viram ele ser morto, viram-no depois de ressurreto, deram testemunho disso, morreram por isso, e não somente eles, mas dezenas de outras pessoas que estavam vivas na época que o Novo Testamento foi escrito, poderiam dizer: nós o vimos, nós andamos com ele, nós comemos com ele. É o que ele está dizendo assim: nós vimos a sua glória. 3 testemunhos: João Batista, o próprio Deus e os apóstolos. O testemunho deles está registrado na Bíblia para que você creia. Esse é o segundo ponto que eu trago nessa noite. O primeiro é, para você aproveitar o Natal, além de comer a sua ceia maravilhosa, eu sei que você vai comer, mas não vai fazer sentido nenhum se você primeiro não meditar na pessoa de Cristo. Quem é Ele? Deus preexistente, Salvador, vencedor, Criador, vitorioso. Como é que eu posso crer nisso? O testemunho de João Batista, o testemunho do próprio Deus e o testemunho daqueles que andaram com Ele e que escreveram o Novo Testamento. Creia nisso. Senão o Natal não vai fazer sentido. Terceira orientação: receba com espanto e admiração essa doutrina da encarnação, que de todas as doutrinas me parece a mais extraordinária da Bíblia. Que Deus resolveu se fazer homem. Veja o que o texto diz aqui, repetidas vezes, começando no verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo é sua criação. O mundo foi feito por ele, como diz o verso 10. Mas ele veio ao mundo, o Criador desceu até a sua criação. E nesse sentido, o Deus do cristianismo, como ele é diferente dos deuses de outras religiões? Porque nas outras religiões você tem 2 extremos. Ou você tem um Deus completamente transcendente, que não se envolve com a sua criação, como por exemplo no gnosticismo, que é uma religião pagã muito antiga, que revive hoje. O Deus é um Deus distante que não se mete com a matéria, porque a matéria é má. Ou você tem o panteísmo, aquelas religiões que dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Mas no cristianismo você tem um Deus que é transcendente, ele não é a criação, mas é imanente. Ele veio e se tornou parte da sua criação. Esse é o grande mistério. O Verbo se fez carne, tomou a natureza humana, como a minha e a sua,
sem pecado todavia. E João diz ainda no verso 14, não é? Outra vez, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitar, no grego, é uma palavra que significa armar a tenda. Pensa na figura, né? Ele veio e armou a tenda dele aqui entre nós. Ele não construiu uma casa porque ele não planejava ficar para sempre. Ele sabia que ia morrer e que ia ressuscitar e voltar para a glória, mas ele armou uma tenda. E durante 30 e poucos anos, ele esteve entre nós. Deus se fez carne, veio ao mundo, armou a tenda dele no nosso meio. Andou no nosso chão, bebeu nossa água, respirou nosso ar, comeu a nossa comida, participou do nosso sangue. Experimentou a legítima e verdadeira e genuína humanidade. Que mistério profundo, é isso que nós celebramos no Natal. Não tem nada semelhante em qualquer outra religião. Um Deus que resolve se fazer homem, parte da criação. E nós somos chamados a crer nisso. E aqui vem meu último ponto. Para aproveitar o Natal, você tem que examinar a você mesmo diante disso, porque há apenas duas posições possíveis. A primeira está narrada aí no verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, porque foi ele que criou todas as coisas. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Em particular se referindo aos judeus, mas em geral à raça humana. Ele veio para o que era seu. Ele é o Criador, nós somos dele, tudo que existe é dele. Mas quando ele veio aqui, ele não foi reconhecido, ele não foi recebido. Os judeus o rejeitaram. É um profeta, é mais um revolucionário, é um rabino, é um mestre. Não o reconheceram e o crucificaram. A outra alternativa está aí no verso 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tem apenas duas possibilidades, duas posturas, duas posições diante do que a Escritura nos diz a respeito da pessoa de Jesus, e eu quero que você pense nisso agora, no Natal. Só você está num desses dois. Ou você recebe e crê, e assim se torna filho de Deus, e recebe a vida e a luz, a imortalidade, felicidade eterna aqui e no mundo vindouro. Ou você faz como aqueles que o crucificaram, não o reconhecem e o rejeitam. E com isso você está rejeitando a luz e a vida, porque não há fora de Cristo essa possibilidade. Onde está você hoje à noite? Qual é a sua posição diante da criança nascida? Eu, quando olho para a manjedoura, em espírito, é claro, eu não vejo apenas uma criança, mas eu vejo o Verbo feito carne. Eu vejo o Criador vindo à criação. Eu vejo o Senhor do Universo se humilhando para vir ao nosso encontro, para nos abraçar, para nos chamar e dizer: vocês são meus. Mais do que criaturas, eu quero que vocês sejam meus filhos. E faça isso mediante a fé no seu nome. Eu sei que isso é um milagre, porque como está escrito aqui, isso não é uma coisa que pode ser feita pela carne e nem pelo sangue. Eu não posso, bem que gostaria, mas eu não posso obrigar ninguém a crer, porque é Deus quem faz isso. Isso é uma obra de Deus. É Deus quem desvenda os nossos olhos para que, olhando a figura de Jesus e o menino na manjedoura, nós vejamos além, nós vejamos o Verbo pré-existente, nós vejamos o Salvador, nós vejamos aquele que veio para morrer, o Filho de Deus em quem há luz e a vida. E se você deseja compreender isso, eu não posso fazer esse milagre em você. Mas você pode dizer a Deus: Deus, abre os meus olhos, faz com que eu creia, faz com que eu entenda, faça com que eu perceba talvez aquilo que eu ainda não percebi até o dia de hoje. Esse é o tipo de oração que Deus tem prazer em responder, quando é feita de coração,
quando é feita com sinceridade, para que você entenda de fato o que é que nós celebramos essa noite. Querido Deus, obrigado, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Damos graças porque na tua grandeza, tu te esvaziastes na pessoa de Cristo, assumiste a figura humana, foste obediente, ó Deus Filho, até a morte e morte de cruz. Bendito seja o teu nome, Jesus, Logos, palavra eterna, Verbo, porque viestes, morreste, ressuscitaste dentre os mortos e agora vives para interceder para sempre por todo aquele que crê. Fala ao coração do teu povo nessa noite, por amor do teu nome. Amém. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. E deixe um comentário aqui abaixo.